Meus queridos irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. E o tema hoje é: não largue a tua cruz. Não largue a tua cruz, não despreze a tua cruz, não deixe a tua cruz. Hoje Deus tem uma palavra especial para você, viu? Não saia daí não. Nós vamos ler, meus queridos, a palavra do Senhor no Evangelho de São Marcos. São Marcos, no capítulo de número 8 e versículo 34. Para nós iniciarmos hoje essas meditações da palavra de Deus. 8:34 ao 38. Pastor Elias Lima lá, o cantor Elias Lima está ali pelo aplicativo de rádio. Eita glória! E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a tua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da tua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, junto com os santos anjos. Queridos irmãos, hoje nós estamos diante de uma palavra muito poderosa. E hoje você vai aprender da parte de Deus, porque Deus, Ele quer falar com você. Quando nós falamos em levar a cruz, nós entendemos que levar a cruz então é renunciar às vontades da carne para fazer unicamente e exclusivamente a vontade de Deus. A cruz que nós levamos então não é mais pesada que o fardo de nossos pecados, não. A cruz que nós levamos agora então não é mais pesada que os fardos dos nossos pecados que o mundo lança sobre nós. Tomar então, meus ouvintes, a nossa cruz significa levar a carga e seguir a Jesus pelo caminho. Mas de forma nenhuma nós devemos usar o símbolo da cruz. Por quê, pastor? Pastor, eu carrego no meu peito o sinal da cruz. Eu tenho um crucifixo no meu peito. Eu tenho um crucifixo aqui no meu pulso. Eu tenho uma cruz grande lá em casa pregado. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que o cristão jamais ele pode carregar em si esse símbolo da cruz. Jamais ele pode pegar a forma nenhuma, nenhum símbolo de cruz e carregar em si. Por quê? Porque isto é um símbolo de maldição. Jesus nos resgatou da maldição lá na cruz. A maldição de cruz que caiu sobre Jesus era para nós. Então Ele carregou por si. E Ele nos livrou da perdição. Nos livrou desta maldição. Então a cruz é sinal de maldição.
No livro de Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 20, está escrito: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, ele está dizendo que já estava crucificado com Cristo, indicando então a vida santa que ele levava aqui na terra. Nós vemos que a cruz, meus irmãos, em si é mais conhecido símbolo religioso do cristianismo. É a representação do instrumento da crucificação de Jesus Cristo. E está relacionada ao crucifixo que muitas pessoas usam. Cruz, que se inclui uma representação do corpo de Jesus, e a família mais ampla dos símbolos em forma de cruzes. Agora, pastor, por que eu não posso carregar uma cruz? Por que eu não posso ter uma cruz no meu peito? Por que eu não posso carregar uma cruz no punho? Não, meu querido, porque isso é sinal de maldição. Ah, mas Satanás tem medo da cruz. Não, Satanás não tem medo da cruz, não. A cruz não vai espantar males da tua vida, não. Quem espanta os males, quem tem medo, meus queridos irmãos, é Satanás, que tem medo de Jesus, porque é Jesus que foi pregado na cruz, é Ele que vai espantar os males da tua vida. Jesus, ele foi crucificado na cruz. Agora olha, meu querido irmão, para você analisar. Você acha que quando Deus, ele olha para a cruz, ele consegue sentir alegria? Não. Você pode tirar um exemplo para si. Preste atenção agora, para nós prosseguirmos nessa mensagem. Suponhamos que você tem um filho único, e esse filho único é morto por um revólver. O que vai acontecer com você, meu querido? Todas as vezes que você ver aquele revólver, você vai sentir aquela raiva, você vai sentir aquela revolta, não é? Você vai lembrar do sofrimento do teu filho, da morte do teu filho, do que ele passou no momento que ele morreu. Não é assim? Então jamais você vai deixar um revólver perto de você. A cruz em si de Cristo simboliza a maldição. Jesus foi pregado, ele se tornou maldito naquele momento por causa da cruz. Mas ele era bendito e ele vive, está vivo, ressurreto, porque ao terceiro dia a cruz não o deteve, ele ressuscitou e está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Então, quando nós olhamos para a cruz, o que nós sentimos? Quando nós olhamos para a cruz, nós sentimos a redenção de Cristo. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos então o sacrifício. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos a morte de Jesus, nós olhamos o sacrifício dele, nós olhamos as injúrias, nós olhamos ali todo tipo de sorte, de defamação contra o Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que não é a cruz em si, meus queridos, é a palavra da cruz, que é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, não a cruz, mas a palavra dela é poder de Deus para a nossa vida. A cruz não te salva, quem salva é aquele que foi pregado na cruz. A cruz é símbolo de humilhação.
A cruz é símbolo de morte. O nosso Jesus não está morto, o nosso Jesus está vivo e está ressurreto, porque Ele ressuscitou. E muitos carregando uma cruz como símbolo de morte. Em muitas igrejas existem aquelas cruzes grandonas, para que a pessoa olhe para a cruz e sinta algo. Meu querido, não precisa você olhar para a cruz, não. Não precisa você ter uma cruz física, não. É necessário que você creia que o Filho do Homem, Ele desceu até aqui a terra, Ele derramou o teu sangue lá naquela cruz para salvar o teu pecado. Não precisa você ver, porque você sente não a cruz, mas Jesus Cristo. Você sente Ele do teu lado. É a palavra da cruz que te liberta, é a palavra da cruz que te levanta do pó. É a palavra da cruz que te dá vitória, porque quem estava lá, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Tu não precisa tocar em cruz, não. Toque em Cristo pela fé. Toque em Jesus pela fé, e tu vais ser liberto desse mal. Meu querido irmão, negar-se a si mesmo significa viver uma vida de autonegação aqui na terra, em que a vida de Cristo é vivida. Oh, meu Deus do céu! A vida de Cristo, meus queridos irmãos, é vivida em que através de nós aqui, a vida de Cristo foi uma vida entregue para os outros. Quando nós abrimos mão de nossos direitos e privilégios, nós temos bem e lazer para servir aos outros, sem chamar a atenção a nós mesmos. Estamos então vivendo a vida de Cristo. Negar-se a si mesmo é isto. É deixar de fazer as nossas coisas para fazer as coisas de Cristo. É deixar de agradar a nós mesmos para agradar o nosso próximo, para agradar a Deus, para agradar a Cristo. É deixar os nossos privilégios, os nossos direitos de lado, os nossos bens, os nossos lazeres, para servir o outro, para servir o próximo. Isto que é negar a si mesmo, é ter uma vida santa na presença do grande Deus. Carregar a cruz, meu querido irmão, significa identificar-se com Cristo e o seu sofrimento por nós. Oh, aleluias! Aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, que nós acabamos de ler, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo falando. Então nós entendemos que a cruz foi um instrumento de morte violenta. A cruz foi um instrumento de morte terrível, de morte vergonhosa. E Jesus morreu inocente. Jesus morreu exposto, nu, pendurado entre o céu e a terra, carregando a nossa sujeira sobre si mesmo. Quando somos maltratados, quantas vezes somos maltratados, envergonhados, por causa de Cristo, porque nós usamos com coragem o nome dEle, porque nós estamos carregando a nossa cruz. E cada vez que nós somos maltratados, cada vez que nós somos, meus irmãos, padecemos por momentos aí difíceis da nossa vida, envergonhado até mesmo, nós lembramos então do que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Será que não vale a pena?
Nós também tomamos a cruz de Cristo quando suportamos, por amor, a vergonha e as consequências do pecado de outras pessoas. Não podemos acrescentar nada à obra final de Cristo. Suportamos o pecado dos outros, não no sentido de substituição, não, como Jesus fez por nós, mas no sentido de consolação e ministério, ou seja, carregando os fardos uns dos outros. Nós sofremos também, meus queridos irmãos, nós padecemos também, meus queridos irmãos, mas nada, meu querido, você tem que entender, nada que nós passamos aqui na terra com a nossa cruz pode se comparar ao que Jesus passou por mim e por você lá na cruz do Calvário. Carregar a cruz, meus queridos, não significa como alguns humoristas por aí, não. Às vezes sugere suportar, meus queridos, um suportar outro. Não é isso. Não significa aguentar um emprego ruim. Não. Não significa suportar um patrão chato, uma situação financeira desesperadora. Não. Significa decidir amar o irmão e pagar um preço para que ele conheça a Deus melhor. Foi exatamente isto que Jesus fez por nós. Qual é a centralidade de Cristo na cruz do Calvário? Lembre-se você que quando o Império Romano crucificava um criminoso ou um preso, a vítima frequentemente era forçada a carregar a sua cruz. Durante todo o percurso, todo o caminho até o lugar aonde ele iria ser pregado, o lugar da crucificação, carregando a cruz pelo meio da cidade, atravessando a cidade. O Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, Jesus dizia a todos: se alguém vir após mim, negue a si mesmo. Será que soou bem no teu ouvido, meu querido irmão, esta palavra? Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a tua cruz e siga-me. Oh glória! Pois quem quiser salvar a tua vida vai perder, mas quem quiser perder a tua vida por minha causa, este a salvará. Este é um quadro de um homem já condenado que carregava a vida da sua própria cruz em seus ombros, levando para o lugar da sua execução. Os discípulos da Galileia sabiam o que isto significava, pois centenas de homens haviam sido executados daquela forma naquela região. O Evangelho de Lucas 14, 25 ao 33 está escrito: se alguém vem a mim e não aborrece, e não odeia a seu pai, mãe, mulher, e filho, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus disse: e qualquer que não tomar a sua cruz e viver após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tens os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombe deles. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Dentre os santos de plástico de nossos dias, Jesus tem que proporcionar e morrer. Em outras palavras, as pessoas não querem se comprometer com o evangelho que nós pregamos hoje.
Elas não querem negar a si mesmas. Elas não querem tomar a tua cruz e viver. Ah, meus queridos, gostamos muito de ouvir sermões sobre morte de Jesus, mas não queremos nos considerar mortos pelo pecado. Muitos gostam de ouvir falar do sofrimento de Jesus, até choram, mas não querem sofrer por causa dele. Muitos admiram o sofrimento de Jesus lá na cruz do Calvário, mas quando fala para ele e para ela renunciar o teu eu, renunciar o teu pecado e seguir a Jesus, aí ela vira as costas para Jesus. Lembre-se que a cruz é a expressão do ódio do mundo que nós vivemos. O mundo odiou a Cristo, e o seu ódio foi plenamente manifesto lá na crucificação. No capítulo 15 do Evangelho de João, 7 vezes Cristo faz referência ao ódio do mundo contra si e contra o seu povo. E apenas a proporção, meus queridos irmãos, que vê, e eu seguimos a Cristo, oh glória. Nós lemos, meus queridos irmãos, nos evangelhos que um homem veio e apresentou-se a Cristo para ser o seu discípulo, e ele pediu que primeiro pudesse ir enterrar o seu pai. Um pedido muito natural, não é? Realmente louvável. E a resposta do Senhor é quase atordoante. Disse ele àquele homem: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O que teria acontecido àquele jovem se ele tivesse obedecido a Cristo? Eu não sei, meu querido. Eu não sei se ele obedeceu ou não. Mas se ele obedecesse, o que aconteceria? O que teriam pensado dele os seus parentes, os seus amigos? Seriam eles capazes de apreciar o motivo, a devoção que fez com que seguissem a Cristo e negligenciasse o que o mundo chama de um dever filial? Ah, meus amigos, se vocês seguem a Cristo, o mundo pensará que estão loucos. E algumas pessoas encontrarão muita dificuldade em suportar as censuras contra a sua santidade, a sua santificação. Sim! Algumas que encontram na reprovação dos vivos uma provação mais fácil do que a perda dos mortos. Outro jovem apresentou-se a Cristo para o discipulado e pediu ao Senhor que primeiro lhe deixasse ir à sua casa despedir-se dos seus pais. Um pedido muito natural também. Então o Senhor apresentou a cruz. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Pessoas de temperamento afetuoso se ressentem nos puxões que destacam os laços do lar, e os acha difícil de suportar. Mais difíceis ainda são as suspeitas dos amados e amigos de terem sido desprezados. Sim, a censura do mundo se torna muito real. Se estivermos seguindo a Cristo de perto, meus queridos irmãos, ninguém pode segui-lo e permanecer em harmonia com o mundo. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que ninguém jamais, tendo a intimidade com o mundo, seguindo ao mundo, ninguém pode permanecer em harmonia com Cristo e seguir a Jesus. Não! A cruz significa uma vida, meus irmãos, que é voluntariamente rendida à vontade de Deus. É dedicar-se inteiramente a Deus. É fazer unicamente e exclusivamente a vontade de Deus.
Nisso nós conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar as nossas vidas pelos irmãos também. O sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, meus queridos, foi para salvar a nossa vida, foi para salvar a nossa alma. E como nós temos que seguir a Ele, seguir a Jesus e andar no mesmo caminho que Ele. Seguir a Jesus, meus queridos, é estar diante da vontade dEle, andar no mesmo caminho que Ele andou em toda a sua boa maneira de viver. Seguir a Jesus é ser humilde como Ele é andar na fé como Ele andou, é andar na caridade como Ele andou, é andar no amor ao próximo. Seguir a Jesus é ter coragem de dar a tua vida por o teu irmão. Seguir a Jesus, meus irmãos, é dar a tua vida por aquele que primeiro deu a vida por você. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1:2, a palavra diz que: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Oh, aleluia! Como é que tu tens servido a Deus? Como é que tu tens carregado a tua cruz, meu querido? Tu tem que crucificar lá na cruz as tuas paixões, as tuas concupiscências, o teu pecado. Lance sobre a cruz agora. Filipenses capítulo 2, versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É exatamente assim que o servo de Deus deve andar, meu querido irmão, minha querida irmã, como verdadeiro imitador de Jesus Cristo em toda a sua obra aqui na terra, seguindo o seu exemplo, seguindo o testemunho de vida, procurando imitá-lo em toda a sua perfeição. Isto é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é participar das suas aflições, alegrar-se nas provas e tribulações, como testemunho dos nossos irmãos. Testemunho dos nossos irmãos que sofreram por amor ao nome de Jesus, porque tinham a certeza da glória que estava reservada lá no céu. Em 2 Coríntios capítulo 1:5 está escrito: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. 1 Pedro capítulo 4, 12 ao 13 nos diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Oh, aleluias! Seguir a Jesus, meu querido irmão, é ouvir a sua voz, é conhecê-lo. O Evangelho de João capítulo 10, versículo 4, 27 diz: Jesus, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ao contrário, meus queridos irmãos, do que imaginam, aquele que não conhece a Deus, seguir a Jesus não é nenhum martírio. Seguir a Jesus não é um sacrifício.
exige sim a renúncia das coisas mundanas, o que nos faz muito mais saudável, no tanto material como nas coisas espirituais. É prazeroso, é gratificante servir ao Deus vivo verdadeiramente, meu irmão, em espírito e em verdade. Pois só quem sentiu o ardume, o fervor do Espírito Santo no coração, o gozo de ser um servo de Deus, é capaz de entender a alegria que nós pronunciamos aqui. Pois essas coisas são virtude, são indiscutíveis. Seguir a Jesus, meu querido irmão, vai muito além daquilo que você imagina. A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que possais suportar. O que significa isto, pastor? É que a luta, a provação que vem até você não é maior, meu querido irmão, porque Deus sabe aquilo que você consegue suportar. E muitas vezes você tem falado: Senhor, eu não aguento, Senhor, não vou aguentar, Senhor, eu vou desistir, Senhor, eu vou olhar para trás, Senhor, eu vou largar a minha cruz. Mas a palavra está dizendo que não vai vir tentação sobre a tua vida, porque Ele sabe até que ponto você consegue suportar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, aleluia! A cruz que você vai carregar não é pesada, a cruz que você vai carregar, ela é leve, porque o maior peso Ele carregou por você lá na cruz do Calvário. Em 1 João capítulo 5, versículo 3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Portanto, não há razão, meus queridos irmãos, para nos inquietarmos. O Senhor não nos dará uma prova acima daquilo que nós não possamos suportar, porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave, e os seus mandamentos não são pesados para nós. Oh, aleluia! Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é ser desprovido de todo sentimento facioso, como a inveja, a vaidade, o ciúme, a avareza, a soberba, a concupiscência da carne, lascívia, ira, desejo de vingança, vício e outros sentimentos abomináveis ao Senhor. Negar a si mesmo, meu querido ouvinte, é oferecer ao outro lado da face. Negar a si mesmo é perdoar e amar os vossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazer bem aos que te odeiam e orar pelos vossos malignos que maltratam você, para aqueles que te perseguem. Ter a mesma humildade de Cristo é andar em santidade como Ele andou, guardando os seus mandamentos e fazendo a vontade do Pai. Isto que é negar a si mesmo. Lembre da passagem bíblica, quando aquele jovem rico chegou até Jesus e perguntou o que deveria fazer para herdar a vida eterna. O Senhor Jesus então lhe responde àquele jovem que ele deveria guardar os mandamentos. Então o jovem responde: olha,
Eu guardo já os mandamentos desde a minha mocidade. Então a palavra afirma que Cristo o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa. Vai agora, vende tudo que você tem e divida com os pobres, e terá um tesouro lá no céu. E venha e segue-me. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitas propriedades. Aquele homem sentiu o desejo de ver a glória de Deus e buscou a Jesus Cristo, o qual lhe ensinou o caminho que leva à salvação e à renúncia que o seu desejo exigia. Mas o jovem recusou-se em negar a si mesmo. Ele recusou em abandonar os seus bens desta vida, a esperança de um tesouro no céu, algo que é infinitamente maior do que toda a riqueza desse mundo, porque nada nesse mundo pode comparar com as riquezas que estão reservadas lá no céu para mim e para você. Porque negar-se a si mesmo para seguir as pegadas de Jesus exige, meus queridos, desapego, exige dedicação. Você tem que deixar os prazeres da carne para viver uma vida espiritual sobre a égide do Senhor. Então Jesus disse naquele momento: olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Lamentavelmente, meus queridos ouvintes, hoje muitos estão no mesmo caminho daquele jovem rico, procurando servir a Jesus com o único interesse. E qual é o interesse, pastor Josias? O interesse desse é nas coisas do mundo. Querem viver na abundância dos prazeres da carne, querem viver na regalia, na esplendência, mas não querem compromisso com a verdade, não querem compromisso com a palavra, não renunciam-se a si mesmo para servir o Senhor e abandonaram a graça do Senhor Jesus pelas prosperidades materiais, que são coisas pequenas, inúteis e vãs diante da grandeza da glória do Senhor e da vida eterna no reino de Deus, juntamente com Jesus Cristo e todos os seus anjos. Pastor, mas quais são as condições para seguir a Jesus? Nas duas condições a seguir, meus queridos ouvintes, nós vemos Jesus falando de duas pessoas que queriam seguir, indo eles caminho afora. Alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a tua cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permita ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Por que Jesus respondeu desta maneira ao primeiro que afirmou que o queria seguir? Por um motivo. Ele mostrou a esta pessoa que segui-lo implicava na condição de não saber exatamente o que iria acontecer. Não estava sendo prometido conforto.
Jesus não prometeu conforto, Jesus não prometeu segurança, Jesus não prometeu estabilidade financeira e nem certeza do que teria pela frente, mas um abrir de mão de tudo que pudesse desejar. Não quer dizer, meus queridos irmãos, que não teria e nem que não poderia ter, mas que teria que abrir mão da segurança e do conforto que estava acostumado. Precisamos muitas das vezes ter esse entendimento de condição do que significa seguir a Jesus Cristo, do que significa seguir a Jesus quanto ao conforto e a estabilidade. Muitas vezes você não quer deixar a tua vidinha aí, meus irmãos, porque você vai, para seguir a Jesus, tu tem que abandonar esse seu pensamento. Para seguir a Jesus, tu tem que abandonar essa vida que você vive muitas vezes. E se tu não abandonar a tua vida sua, meus irmãos, esse conforto que você está aí no pecado, tu não vai conseguir seguir a Jesus. Tu não vai conseguir, meus irmãos, seguir, tomar a tua cruz e seguir, não. Para seguir o Senhor não dá para estabelecer condições. Você não sabe o que vai acontecer, meu querido. Seguir a Jesus é renunciar, é parar hoje e não pensar no que vai acontecer. É simplesmente tomar a tua cruz e seguir a Jesus. Para seguir o Senhor não dá para estabelecer condições, não dá para impor regras. Isso não existe no reino de Deus. Ter acesso ao reino de Deus implica em fazer segundo as regras do reino, segundo as determinações de Deus, implica no rejeitar de todas as coisas e valores desse mundo. Não dá para ter meio termo. Querer as coisas do mundo e concernentes às coisas do reino de Deus é ao mesmo tempo que escolher o mundo. Não dá, pois isso não é aceitável. Quer seguir o Senhor e sempre olhar para trás, não dá. Para o que deixou, as coisas que ficaram, não dá, meus queridos. Isto não existe, não pode existir na vida do homem e da mulher que teme a Deus. Viver o reino é viver um dia por vez, é seguir em frente, é olhar para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação em Deus, é ser semelhante ao nosso Senhor Jesus. Viver o reino implica em não confiar na riqueza, não confiar nos recursos humanos, nem depositar esperança em pessoas, mas sim unicamente em Deus, em nosso Pai. Nós não podemos, meus queridos irmãos, priorizar as coisas do mundo, não, de jeito nenhum. Precisamos aprender a ouvir o que Deus está falando e como Ele está falando, para não priorizar o que seja intemporário para nós, e nem as coisas desta vida. Isso não quer dizer, meus queridos irmãos, que não possa haver abundância, conforto ou recompensa de coisas neste mundo, mas sim, precisamos aprender a não confiar e nem esperar essas coisas daqui. Temos que nos ver, meus queridos irmãos, como instrumento para ser usado por Deus a todo momento, mas para a sua honra e para a sua glória. E que devemos ir e estar onde Ele precisa, porque Ele precisa de nós para anunciar o Teu Evangelho. E que devemos ir, meus irmãos, adiante, estar na maneira que Ele determina e não como nós achamos que temos que estar.
Precisamos ter a mesma visão e entendimento do apóstolo Paulo, viver na abundância e na falta, não olhando para trás, mas esmurrando o corpo e reduzindo a escravidão por causa da promessa recebida. Seguir ao Senhor não tem condição que possamos impor, somente aceitar o que Ele determina. Morrer para nós mesmos, negar a nós mesmos, tomarmos a cruz, que é um instrumento de morte, do nosso morrer para esse mundo, segui-lo sem olhar para trás, sem esperar nada que não seja a revelar da vida de Deus por meio do nosso corpo, para que o mundo conheça a vontade e a vida de Deus. Pastor, mas seguir a Jesus não é uma missão fácil. Seguir a Cristo, meu amado ouvinte, é uma decisão que implica muitas consequências. Não é nada fácil assumir a sua cruz e ir em frente, não. Jesus é bastante claro em suas palavras: renuncie-se a si mesmo e me siga. E não é seguir de qualquer maneira, não é seguir mais ou menos, não é seguir de qualquer jeito ou pela metade. É seguir ao ponto de morrer pela causa. É seguir a ponto de dar a vida pelo Evangelho. E também morrer para o mundo, para os nossos próprios interesses, e viver de forma que Cristo anunciou e pregou, amando, perdoando para aqueles que não entenderem a mensagem de Cristo. Ah, meus queridos, muitos de nós cristãos acostumamos nos gloriar em nossos efeitos, como se nós fizéssemos grandes coisas para Deus. Quantas vezes nós vemos homens e mulheres aí por aí se engrandecendo devido a ter feito algo para Deus, como se fosse um mérito dele. Às vezes chega até a pensar que o mérito está na própria pessoa. Isto pode ser notório entre muitas pessoas, meus irmãos, mas também isto é abominável diante de Deus. Nada temos sem que tenhamos recebido. Por isso, ao pensarmos que estamos realizando algo para Deus, nós não estamos fazendo nada além da nossa obrigação. Isto é ser servo, isto é servir ao Senhor. Servos não têm direito, não almejam honra e nem aplausos pelo que fazem, simplesmente servem. Para isso existem, cumpre o que foi ordenado a eles. Aprender a ser servo é trilhar o caminho da humildade, pois o verdadeiro servo não atrai atenção para si, antes envida seus esforços para satisfazer aqueles a quem serve. A vida terrena de Jesus demonstrou isso, meus queridos ouvintes, em todo o tempo, principalmente quando ele despiu-se diante dos seus discípulos, lavando os pés, e disse-lhe: fazei o mesmo. A nossa jornada espiritual consiste em aprender e servir a Deus e ao próximo. Quando nós pensamos que progredimos muito, é porque o orgulho sufocou, e a humildade é ainda não aprendemos a servir. Estamos querendo reconhecimento, e isto é impróprio ao servo. Caminhamos bem quando admitimos que não somos, mas que estamos aprendendo. Jesus nunca disse que ser servo e segui-lo seria uma tarefa fácil, não! Ele sempre preveniu nós disso. Ele sempre preveniu seus discípulos sobre o que viria ao encontro daquele que o seguisse e fosse fiéis a ele. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse:
Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Oh, aleluia! Jesus foi perseguido, Jesus foi humilhado, foi caluniado. Ele era o Senhor, e Ele está dizendo: vão perseguir. Se perseguiram ao Senhor, vão perseguir aos servos também. Ser discípulo de Jesus, meu querido irmão, é uma tarefa das mais difíceis, pois o cristianismo vai de encontro com a nossa vontade, com a nossa carne. Jejum, abstinência sexual para os solteiros, abstinência de bebidas fortes, de droga, moderação da alimentação, ter disciplina e sabermos que nada disso traz prazer para o nosso físico. Ser cristão é ir de encontro à nossa alma, lutar contra nossos sentimentos mais fortes, como a ira, como a raiva, como o medo, como o orgulho e a vaidade. Teoricamente são apenas 10 mandamentos e parecem coisas simples. Afinal, o que são 10 regrinhas para nós, né? Para uma sociedade que possui milhares de leis e códigos de conduta. Nós então observamos que para alguns de nós é fácil não matar, é fácil não roubar, mas para muitos é difícil não mentir. Alguns poderiam até passar uma vida inteira sem tomar o nome de Deus em vão, embora cobicem ou cometem adultério. Ser discípulo de Jesus não é uma tarefa fácil. Constantemente somos pressionados. Embora saibamos que temos que resistir, as tentações nos atraem e sabemos claramente que devemos nos desviar delas. Seguimos, meus irmãos, adiante então, fugindo do pecado. Infelizmente, o imoral e o errado está diante de nós em toda parte desse mundo moderno. Então, se você quiser seguir a Jesus, tu deves abandonar este mundo agora. Você deve abandonar este mundo de pecado. Você deve abandonar este mundo de prostituição, esse adultério que você vive, esse vício que vocês têm na tua vida. Abandone agora. Renuncie à tua vida. Entregue-se ao Senhor nesse momento. Porque aquele que quiser seguir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Esta é a palavra para você agora, meu querido irmão. Esta é a palavra de Deus para você agora, minha querida irmã. Jesus está dizendo para você, para você seguir a Ele, não basta apenas você tentar. Não basta apenas você dizer eu sigo, não basta você apenas dizer não, eu vou seguir, mas você tem que renunciar o seu eu, renunciar o seu ego, renunciar o seu mundo pecaminoso, a vaidade. Tome a tua cruz agora e siga Jesus. Eu sei que não vai ser fácil para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Eu sei que você vai passar por tribulação, por dificuldade, mas não importa. O importante é que Jesus Cristo está com você. E Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vencerá. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida agora. Que o Senhor Jesus abençoe o teu lar e a tua família. Eu quero orar por você. Talvez você está cansado de sofrer aí neste mundo e você está pensando em abandonar a tua cruz. Mas não largue a tua cruz não, meu irmão. Não largue a tua cruz não, minha querida irmã. Porque a tua cruz será trocada pelo teu galardão. Você pode estar carregando a tua cruz agora, pesada, está difícil. Mas você vai trocar a tua cruz pelo teu galardão. Oh glória!
Oh, aleluias! Aquele dia vai findar todo o sofrimento. Aquele dia tu vais receber a coroa da vida eterna, pois o teu galardão está reservado lá no céu. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da tua presença. Eu clamo a tua misericórdia agora, Pai, a tua compaixão pela vida desse meu irmão, desta vida da minha irmã. Ah, Senhor, muitos querem seguir a ti, meu Pai. Muitos querem fazer a tua vontade, mas não querem renunciar ao mundo, não querem abandonar as paixões carnais, não querem abandonar a vaidade, não querem abandonar o mundo pecaminoso. Mas o Senhor diz na tua palavra: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Esse irmão entendeu o recado de Deus, essa irmã entendeu o recado do Senhor agora. E neste momento ele está fazendo um trato, um concerto contigo. E ele vai começar a seguir a ti, meu Pai, em espírito e verdade, renunciando o mundo, renunciando os prazeres carnais agora. Ah, meu Deus querido, meu Deus de poder, tenha misericórdia desta vida agora, meu Pai. Esta vida tem vivido de qualquer maneira e tem achado que está tudo bem, mas não é desta maneira. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoa agora, dai graça, dai força, dai o renovo para esta vida. Acalenta esta alma, este coração agora. Meu Deus, visita agora meus queridos irmãos ouvintes, meu Pai. A nossa querida irmã cantora Eliomara Leite com seu esposo Josivan Leite. Visita eles, Senhor. Visita também a nossa irmã Juliana Melo, o seu esposo, as suas filhas. Ah, meu Deus, a todos os seus familiares. Meu Deus, abençoa nosso querido irmão pastor José Moacir, o nosso querido irmão cantor Elias Lima, pastor Oséias, presbítero Jaime Rodrigues. Ah, meu Senhor, cantor João Carlos de Oliveira, nossa irmã Rose, o nosso querido irmão Alex Júnior Ferreira. Abençoa nossa irmã Carmelita. Ah, meu Pai, abençoa também a nossa irmã Cristina, o seu esposo Juninho, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai, de todos os irmãos e todas as irmãs. Ah, meu Pai, vai de encontro com esse irmão enfermo agora. Esta irmã, Senhor, que está enferma, que precisa tanto de um milagre das tuas mãos agora. Venha derramar da tua graça, venha derramar da tua bênção, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Confirma, meu Pai, o teu grande milagre. Vai nos dando força, meu Pai, para nós permanecermos na caminhada. Vai nos dando força, Senhor, para que nós possamos permanecer em pé diante da luta, diante da dificuldade. Ah, Senhor, toca no coração dos irmãos para ajudarem esta obra. Meu Deus, fala, Senhor, com os meus irmãos. Mostra, meu Pai, a necessidade da tua obra. Ensina, Senhor, a cada um agora, em nome de Jesus Cristo. Nós confiamos, nós acreditamos na tua promessa divina. Fica conosco, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do teu divino Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Você está ouvindo o programa Justiça Divina, levando o amor de Deus ao teu coração.
Endereço de nossa Igreja Pentecostal Justiça Divina em Jaú, Rua José Ruiz Panucci, número 280, Residencial Frei Galvão.